Oi pessoal, meu nome é Wesley Silveira, sou monitor de vocês de desenvolvimento de software 25.1 e eu criei esse material introdutório ao back-end para dar uma base a vocês, para vocês não mergulharem de cabeça, vocês terem um direcionamento melhor. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar lá no Discord, estou sempre disponível. Não sempre, né, tenho minhas obrigações, mas claro, sempre que possível estarei respondendo vocês. Eu vou estar deixando também alguns materiais complementares se vocês quiserem se aprofundar em alguns conceitos que eu vou apresentar aqui ao longo do vídeo. E vamos lá então. O que é o back-end? Para a gente entender o que é o back-end, a gente precisa primeiro entender o que ele não é. Então a gente tem esses dois opostos, o front e o back. O front-end é basicamente tudo aquilo que a gente vê, que a gente interage. Então, a gente está falando de sites, os botões dos sites, as validações que os sites têm. Então, tem um campo de texto lá de e-mail e eu boto números aleatórios, não boto arroba nem nada. Ele vai dizer, vai ter a lógica lá do site e vai dizer, ó, isso aqui não é um e-mail, por favor, insira um e-mail válido. Esse tipo, tudo isso relacionado à lógica da experiência do usuário, UI e tal, aplicativo, é o que a gente chama de front-end. Back-end já é outra parte, é a parte que guarda os dados, armazena os dados, controla o acesso a esses dados também. Então o front-end está dizendo para a gente que ele é um administrador, que ele quer apagar tal dado de algum usuário, etc. E aí o nosso gente como back-end, nosso papel é receber essa solicitação do front-end, verificar se é verdade, se aquele usuário é realmente um administrador, e aí que a gente roda toda a nossa lógica por trás dos dados e responde ele. Então back-end é basicamente isso, você armazena dados e tem a lógica por trás deles. E para a gente entender o back-end diretamente, a gente tem que entender também como é que funciona essa comunicação entre front e back. E nada melhor do que entender como funciona a comunicação inteira via internet. A internet, ela por si só é um aglomerado de dispositivos, então tablets, celulares, smart TV, smartwatch, computadores, tablets já falei, laptops, tudo isso eles estão conectados por meio de redes sem fios, como Wi-Fi, torres de comunicação com 4G, 5G, satélites e as com fio, como por exemplo o cabo que vai do seu computador até o seu roteador, que vai do seu roteador até a sua provedora de internet e passa por entre países com fios submarinos e tal. Tudo isso é a internet, essa conexão. Daí eu já escrevi algumas coisas aqui para facilitar. E essa conexão, agora que a gente está conectado, como é que a gente faz requisições, né? Como é que a gente puxa coisas? Como é que a gente se comunica? A gente vai ter clientes, que somos eu e você, que estamos aqui com o nosso computadorzinho, com o nosso celular, e a gente vai enviar requisições. Vou dar um exemplo. O site do SIM, volta aqui. O site do SIM, por exemplo, eu quero acessar o site do SIM. O sim.fpe.br. Quero acessar esse site. Como é que a gente faz? A gente coloca no nosso navegador lá, sim.fpe.br, ou seja, o endereço que eu quero me comunicar. Eu, como cliente, vou enviar uma requisição. Vou botar lá no meu navegador. O navegador, quando você bota algum endereço, você está fazendo uma requisição a esse endereço. E aí vai navegar pela internet e vai chegar no servidor do SIM. Esse aqui é o servidor do SIM, por exemplo. O servidor do SIM também é um computador que nem o meu. Todo computador pode ser um servidor. Então, é um servidor. A diferença do meu computador para o computador do SIM é que esse computador está programado para receber requisições. Por isso que ele vira um servidor. E aí, beleza. Fiz a minha requisição para o servidor. O servidor vai ver e vai falar, caramba, esse cara aqui em Candeias, Pernambuco, está querendo acessar o site do SIM. Então, ele vai receber sua requisição e vai mandar uma resposta. Ele vai mandar uma resposta com o HTML, tudo que você precisa para acessar o site. Então, beleza, o site vai vir de volta para você, você vai baixar esses arquivos e o navegador vai estar lá mostrando para você o site do SIM. Você percebeu que tem essa comunicação e tal, só que ela precisa ser padronizada. E é por isso que a gente tem os protocolos. E um protocolo muito importante, muito utilizado desde o início da internet, lá na década de 90. O HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Basicamente um protocolo de transferência de dados. Esse hypertext significa link. No início da internet, a gente só tinha links, era texto e link. Por isso que se chama hypertext, né? Hipertexto, que é basicamente link. Mas aí foi mudando, só que o nome permaneceu o mesmo. E aí, beleza. Protocolo HTTP. Esse protocolo, como eu disse, ele vai basicamente ditar como deve ser o envio e o recebimento das mensagens pela internet.
E as características do HTTP é que ele é cliente-servidor. Então o cliente ele vai enviar requisições e o servidor vai devolver respostas. É basicamente essa arquitetura do HTTP. É stateless, então cada requisição que a gente faz é independente uma da outra. A gente faz uma requisição, ela termina, acabou. Faz outra requisição, termina, acabou. Não tem conexão entre essas duas. E tem os métodos. Métodos são formas da gente contatar o servidor, fazer essa solicitação para ele. Então a gente tem alguns métodos como o GET. O GET ele é um método que puxa, ele retorna respostas. Então eu quero saber quais são os usuários logados nesse site. Vou fazer um GET para o servidor. Vou pedir informação. A gente tem post. A gente quer o post para enviar informações. Então eu quero fazer login nesse site. Vou enviar aqui o meu e-mail e a minha senha. Quero o put para atualizar informações. Eu quero, por exemplo, editar as minhas informações. Quero trocar o meu nome. E aí eu uso o put. E o delete, como o nome bem coloca, esse aqui é o melhor para você entender, você apagar alguma informação. Então, por exemplo, eu tenho um carrinho lá com alguns itens, eu quero deletar algum item, quero apagar ele, eu envio um delete. Uma coisa que vocês têm que entender é que isso aqui é padrão, isso é padronização. Então, você pode sim, você quer apagar algum item, você pode enviar um post e colocar lá os parâmetros. Só que a gente segue esse protocolo para que meio que a linguagem na internet inteira seja universal. Então é importante seguir esse protocolo, seguir esses padrões. Get para puxar dados, post para enviar, put para atualizar e delete para apagar. E é basicamente isso. Eu estou dando um exemplo aqui, eu peguei a página do SIM para a gente entender essa movimentação e tal, HTTP. Para você acessar essa parte aqui, você abre as ferramentas de desenvolvedor, você aperta F12, eu acho. Aperta o botão direito, clica em inspecionar elemento. Aí beleza, eu coloquei lá no meu navegador sim.fpe.br, você pode ver aqui, ó. Primeira parte da rede, inclusive aqui é a aba de rede. Primeira requisição, sim.fpe.br. Você pode ver aqui, ó, o URL é o sim.fpe. O método de solicitação é o GET, porque eu estou puxando. E ele me retornou um OK com os arquivos e tal, HTML. E aqui o endereço do SIM. Inclusive, é bom eu falar isso agora bem rapidinho. O sim.fpe.br ele não é realmente o endereço do SIM. Endereços de computadores e internet é feito por IPs. E aqui ó, é o IP do SIM, 150.161.2.54. Esse é o verdadeiro IP do SIM. Só que esse nome aqui, que é fácil pra gente lembrar, né? Muito mais fácil lembrar SIM do que lembrar esse número enorme, é o que a gente chama de DNS. DNS é isso. Ele redireciona nomes para IPs, pra gente realmente acessar onde que tá o endereço do SIM. Aí beleza. Puxei aqui o portal do SIM, ele me deu a resposta 200 OK, e vai me dar todos os arquivos necessários para carregar essa página. Então, essas imagens, inclusive eu tô nessa imagem aqui, ó, eu sou esse cara aqui do meio, sou eu aqui, ó. Todas as imagens necessárias, essa imagem aqui, o texto, o estilização também, porque se você não tiver estilização, o CSS que a gente fala, essa página aqui estaria toda feia. Todos os textos estariam pretos, estariam do mesmo tamanho, os botões não existiria esse negócio bonitinho aqui, que quando você passa o mouse em cima fica bonitinho e tal, não existiria. Então, CSS é isso. O JS a gente usa para a lógica do site, então cliquei no botão aqui, com isso sim, vai me direcionar para outra página e tal, eu posso fazer login. Beleza, é isso. Como que fica a escrita de uma rota GET no back-end? A rota que eu estou falando aqui, é bom falar antes, rota ou endpoint, seriam as partes da URL que está servindo alguma informação. Então, tipo, vamos dizer sim.fpe.br/WSLC. Se você digitar aí no seu computador, sim.fpe.br/acento-tio WSLC, é um endpoint do servidor do SIM. Você vai acessar os meus arquivos lá, que eu deixo público. Eu tenho um site lá, por exemplo. E aí são essas rotas. E é isso que a gente chama de rota. São as barras, os URLs que a gente pode acessar. Aqui no site do SIM, por exemplo, essa rota aqui é a rota barra, que basicamente não tem nada escrito, só tem uma barra. Seria o principal. Sempre que você vai acessar um site, você está sempre acessando o barra, que é a rota principal. E quando você escreve alguma coisa, já é outra rota. Eu botei um exemplo aqui com Express, isso aqui tá, é framework do JavaScript. Se você não estivesse usando, teria algo muito maior, um texto bem enorme.
para você criar toda a abstração que o Express bota para você. Posso até deixar no material complementar como é que fica uma rota dessas aqui. E aí, para a gente chamar esse endpoint, a gente pode chamar de rota endpoint, a gente está basicamente se referindo a isso, né? A essas rotas, esses URLs especiais que vão enviar as respostas e tal. Como que fica chamado esse endpoint pelo front-end? Aí aqui, ó, a gente faz um fetch pro URL do back-end com a barrinha, com a rota aqui, usando o método get. E header, mais pra frente eu vou falar pra vocês o que é, os headers e tal. E aqui a gente recebe a resposta desse URL aqui que a gente fez. E aí entra um conceito muito importante aqui, que é o conceito de API, Application Programming Interface. É basicamente todos esses endpoints que o back-end deixa exposto para a internet, para serem usados. Então, é uma aplicação aqui que eu criei para uma gincana, que você pode selecionar vencedor, selecionar desafio, lista de desafios e tal, pontuação das equipes. Isso tudo aqui é API. Tudo que o front-end pode acessar e fica exposto para ele acessar. É isso aqui. As rotas, basicamente, os endpoints que a gente chama. E como eu mostrei aqui no slide anterior, quando a gente faz essa requisição a esses endpoints, que a API deixa aberto, a gente recebe as informações que a gente precisava. E aí, beleza. Agora, para a gente finalizar, como é que os dados são guardados no back-end? Eu deixei alguns exemplos aqui e a gente vai rebater cada um deles. Já deixo óbvio para vocês que nenhum desses aqui é como a gente realmente guarda. Claro, tem louco para tudo, né? Então, eles podem realmente guardar dessa forma, mas aí eu vou mostrar para vocês como que a gente guarda de forma segura os dados no back-end. A gente tem o primeiro exemplo aqui, que é uma variável. Então, tem um dado importante que eu criei aqui, e o dado importante vou dizer que é uma senha, por exemplo. E tem aqui, Silveira015332. Por que a gente não guarda os dados como se fossem variáveis locais no nosso código? Elas são voláteis. Então, é que nem a memória do seu computador, a memória RAM. Quando você abre um navegador, você abre seus programinhas, você está consumindo a memória RAM. É uma memória rápida, só que ela não é persistente. Não tem persistência, ela não fica guardada que nem o seu HD, quando você baixa um arquivo e fica lá guardado. Os dois são memórias, tanto a memória RAM quanto o HD. Só que a memória RAM ela é rápida, porém ela é volátil. Os dados eles vão embora quando você desliga o seu computador. Mesma coisa com o nosso servidor. Se a gente desligasse, os dados guardados ali em variáveis iam embora. Então, você deve estar pensando, poxa, se eu não posso guardar em variáveis, vamos guardar em TXT então. Quando a gente abre o bloco de notas ali, a gente salva um arquivo, a gente tem um TXT. Então, a gente pode usar ele, né? Já que fica persistente. E a gente tinha esse problema. Só que aí vem outro problema. Corrupção dos dados. Quando a gente está no back-end, a gente está recebendo várias solicitações de front-ends, né? Várias pessoas estão abrindo seus sites nas suas máquinas e aí está fazendo essas requisições e está pedindo os dados para a gente. Então a gente está acessando sempre o mesmo arquivo, sempre o mesmo TXT. E o TXT ele não foi construído para isso, para receber vários dados, em várias requisições. É o que a gente chama de conexão concorrente, concurrent connection. Então, várias conexões ao mesmo tempo, simultâneas, melhor até, conexões simultâneas. Ele não está preparado para isso e os dados acabam corrompidos. Outra coisa que é um problema são dados desestruturados. Quando você vai ler um TXT, você pode perceber que ele é assim, ó. Dá um exemplo aqui. Tem várias linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E, esse dado não tem uma estrutura correta. Então, um exemplo de estrutura, eu vou fazer uma lista aqui, por exemplo, com 1, 2, 3, 4. Por exemplo. Eu quero acessar, essa aqui é uma lista, a lista L, por exemplo. Eu quero acessar o terceiro elemento dessa lista. Eu vou botar L, abre colchetes, 2. Isso vai me retornar o terceiro elemento. Lembrando que retorna o terceiro elemento porque o primeiro elemento da lista não é 1, é 0. Então o 2 seria o terceiro elemento. Eu quero o terceiro elemento dessa lista, recebi o 3. Isso aqui é uma estrutura de dado. Mas o TXT é tudo em linhas, então a gente perde essa estrutura. E aí você vai me dizer, então, tá bom, já que a gente não tem uma estrutura de dados, vamos usar CSV. Se você já usou Excel, acho que você já deve estar familiarizado com CSV. É uma forma de guardar os dados em linhas e colunas. Por exemplo, a gente já tem um exemplo aqui de CSV. Ó. Título. Aqui tem todos os títulos. Minas, Roots, Lilás. Todos os artistas. A gente tem aqui Milton Nascimento, Sepultura, Djavan. País, Brasil, não sei. Brasil. Brasil. Beleza. E aí, beleza. A gente tem aqui colunas e
linhas. Isso aqui é estruturado, perfeito. Acabou os problemas. Só que aí vai ter outros problemas. É difícil de filtrar as informações. Algo que a gente vai precisar muito no back-end é filtrar informação. Por exemplo, vamos dizer lá que você guarda registros de quando os usuários criaram seus posts, por exemplo, na sua rede social. Você quer filtrar as informações de posts de uma semana atrás até essa semana. É difícil de fazer essa filtragem de informações. E também, assim como no TXT, não tem controle de concorrência, não tem controle dessas conexões simultâneas. E é por isso que a gente usa banco de dados. Banco de dados veio para salvar essa persistência de dados. Eles são altamente programados para fazer todo esse tipo de coisa. Com conexões simultâneas, então várias conexões ao mesmo tempo, acessando os mesmos dados, de forma que os dados não fiquem corrompidos. Tem isso também, uma grande integridade dos dados, para eles não se corromperem. Muito importante isso. A gente também falei da integridade dos dados, backups, eles fazem os backups automáticos pra gente. Tem muitas mais outras vantagens que vocês vão ver na cadeira de banco de dados do próximo período, e talvez quando a gente for programando aqui, a gente vai aprendendo mais coisas também. Citei alguns exemplos aqui, tem Oracle, SQL Server, Postgres, que é muito famoso, um banco de dados relacional. Um que eu vou usar aqui vai ser o MongoDB, que é banco de dados não relacional. E aí, eu botei aqui, né? Você pode ver. É persistência real e segura. Tem consultas complexas com filtros, ordenações, relações de dados. Tipo, você tem duas tabelas aqui, você quer relacionar os dados. Tipo, uma tabela só de empresas e uma tabela de funcionários. E aí, você pode, por exemplo, pegar os funcionários dessa empresa. Não, pegar os funcionários dessa tabela e relacionar com as empresas dessa tabela. Isso é uma coisa que você não faz com CSV. Tem o suporte a conexões simultâneas, tem autenticação, tem backup, tem consistência. É incrível. O banco de dados veio para resolver esse problema de dados persistentes e conexões simultâneas. E só para finalizar, qual a diferença de banco SQL para NoSQL? Deixa eu voltar aqui. Aqui tem alguns exemplos de banco de dados. O PostgreSQL é um banco de dados relacional. O banco de dados relacional é aquele banco de dados que ele preserva a estrutura de dados. Então, você vai ter as colunas e as linhas, e cada coluna e cada linha vai pedir um tipo específico de dado. Então, vamos criar uma tabela aqui de exemplo. Tem um login dos usuários, né? Vai ter e-mail. Sempre que você vai criar vai ser assim, vai ser e-mail. Eu quero que seja tipo string. String. E quero que seja único. Eita, calma aí, galera. Quero que seja único. Então, unique. E tem também a senha. Vou escrever bem rapidinho. Tem a senha. Eu quero que seja número. Eita. Vou botar num só. E quero que seja único não, né? Senha não pode ser único, porque senão aí daria problema. E aí, beleza. Isso aqui é um banco de dados relacional. Tem, claro, outras características, mas vamos focar no principal, que é isso. Dados bem estruturados. Então, a gente tem aqui, eu estou citando o que eu quero aceitar e só aceita isso. Se você tentar colocar outro tipo de dado, não vai dar certo. Já o banco de dados não relacional, a gente pode ver aqui o MongoDB, é diferente, ele guarda documentos. Então, eu tenho um login aqui, se eu quiser, eu posso botar uma linha com, por exemplo, 3 campos. Boto ali uma linha com 3 campos, boto outra linha só com 2 campos, outra linha com um campo só, sabe? É muito útil para, por exemplo, você quer criar chats. Vamos pensar, você quer guardar os dados de um chat. Você vai ter imagens, você vai ter texto, vai ter todo tipo de dado. Então, isso de não ter essa estrutura certinha que o banco de dados relacional tem é muito útil. Mas se você quiser algo muito seguro mesmo, você, por exemplo, aplicação de banco que nada é tão mutável assim, é tudo fechado e quadrado, você vai usar um banco de dados relacional, por exemplo. E depende muito da sua demanda e tal. Cada tipo de banco de dados aqui tem o seu uso específico. A gente vai tratar isso depois, você vai tratar isso melhor na cadeira de banco de dados. Mas, para entender, basicamente, é isso, galera. Essa foi a aula, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês agora. Vou criar mais materiais aí com o tempo. E vamos seguindo nessa cadeira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam. É
a primeira experiência que eu tô tendo de dar aula para um grande público. Então, eu aceito feedback de vocês, eu realmente queria essas críticas construtivas. Se vocês acham que eu falo muito rápido, que eu falo muito lento, se vocês acham que eu deveria aprofundar mais nos assuntos mesmo e tanto faz, eu acho que essa parte de aprofundamento é melhor vocês irem atrás dos materiais, vou estar dando algumas sugestões e tal, mas é bom para vocês se jogarem. Não foquem apenas no que eu tô deixando aqui pra vocês. Mastiguem mesmo, que é assim que você vai entender, você se jogando no assunto. Se você teve uma dúvida, por exemplo, que existe outro tipo de protocolo de HTTP? Ou o que são esses negócios de IP e DNS? Sabe? Como foi criada a internet? Como funciona mesmo a internet? Navegue, pessoal, na internet, procure essas informações. O que é uma API, o que são esses negócios de endpoint, o que é o dado volátil, dado guardado, dado persistente. É assim que vocês vão aprender. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, eu tô aqui sempre. Sempre que eu puder, eu vou estar respondendo vocês. E é isso, galera, eu vou estar deixando essa videoaula por aqui e vou dar seguimento ao gravação dos materiais e escrever tudo. Obrigado, até a próxima.